Olá, meus irmãos, minhas irmãs, como vamos? Tudo bem? Com saúde? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam gozando do equilíbrio, né? Para que nós possamos, agora, nesse momento, poder colocar mais um pouquinho de instrução, mais um pouquinho de vivência dentro da doutrina. E hoje eu trouxe para todos um tema que, na realidade, é um tema que nós conseguimos encontrá-lo com uma certa facilidade no YouTube, em outro canal, que passem vídeos a respeito da doutrina, obviamente. Mas esses assuntos, na realidade, eles são assuntos focados dentro desse contexto. O que ocorre hoje é que eu vou fazer um questionamento e utilizar, né, esse tema para esse mesmo questionamento, conforme eu já lhe disse. É o seguinte: a pergunta é: o orador espírita é um médium ostensivo? Repetindo a pergunta: o orador espírita é um médium ostensivo? A resposta: sim, é um médium ostensivo. Bom, primeiramente, como eu já tenho dentro dessa questão já uma certa vivência, eu costumava brincar com os meus irmãos a respeito disso, porque eu, logicamente, dentro do nosso microambiente, né, do centro espírita, todos incorporando aquela coisa toda, e o gaiato aqui não sentiu absolutamente nada, já foi até questionado por isso. Mas você não incorpora, mas você não sente nada? Ele falou: nem um pouquinho, nem um arrepio. Mas o que acontece? E por isso eu deixo de ser médium? Não. O que na realidade existem diversos tipos de mediunidade, não é? Assim como vocês podem ver a clarividência, a clareaudiência, não é? A psicografia, são exemplos básicos de tipos de mediunidade. E essa oratória, por que na realidade então que o orador é um médium ostensivo? Bom, para poder explicar isso, nós vamos utilizar o capítulo 14 do Livro dos Médiuns, e que diz claramente, Kardec, a partir dali, com a sua sutileza e com, logicamente, a sua sapiência, seu conhecimento, diz o seguinte: médium é todo aquele que sente a presença dos espíritos de um certo grau, em um certo grau, em uma certa forma. Então, ele pode ser chamado de médium. Então, vamos dizer, todos nós somos mais ou menos médiums. Então, dentro dessas afirmativas de Kardec, nós conseguimos entender que, de fato, aquele que sente a presença dos espíritos é, de fato, também médium. Então, se eu disse que não sinto nenhum tipo de situação o qual esteja incorporando, nenhuma dormência, nenhuma presença, nem absolutamente nada, como eu posso ser médium ostensivo? Simples. A ostensividade, nós temos que reparar o seguinte: ostensividade é aquilo que, na realidade, vê-se com os seus órgãos sensoriais. Ou seja, aquilo que você pode enxergar, aquilo que você pode deduzir. Então, você está vendo uma pessoa que, na realidade, ela está em um transe mediúnico, por exemplo, e está praticando a psicografia, então você está vendo tacitamente que ela é um médium.
Então, isso, na realidade, é a ostensividade da mediunidade. Então, o médium ostensivo desta maneira. Será que o Ogã é? Sim. Porque, de qualquer maneira, ele está envolto em vibrações que fazem aquelas situações dos cânticos que relembram o médium na memória dos cânticos, claro, das vibrações desses cânticos, das tonalidades vocais, com toda certeza. E o orador? Também. O orador, na realidade, ele é intuído. Ou seja, tudo aquilo que eu estou mencionando para vocês agora, certamente eu estou tendo a intuição, de uma certa forma, para que eu consiga projetar a minha voz. Por isso que eu me chamo hoje, que eu sei a história do papagaio, hoje eu me classifico como um alto-falante com duas perninhas. Então, automaticamente, essa intuição, ela é vertida para, logicamente, o meu perispírito, né? E automaticamente isso verte pelas minhas cordas vocais e projeto a minha voz sobre essa menção e sobre essa condicionante do mundo espiritual que intui aquilo que eu devo falar para todos. E quando eu também não devo falar, com certeza diz, cale-se, não fale. E eu me calo. Aquilo que eu realmente não consigo projetar. Bom, vamos lá, vamos prosseguir. Eu falei até agora sobre essa história da ostensividade, mas dentro do centro espírita e dentro do nosso microambiente, não é? Todas essas situações, elas são vertentes positivas, porque nós estamos ali para prestar assistência, caridade a todos aqueles que nos chegam, para que realmente sejam atendidos dentro das suas necessidades. Então nós estamos ali para poder prestar atendimento a todos aqueles. Pois bem, mas será que existe, por lado negativo, ostensividade também? Sim, existe. Existe pelo seguinte motivo. Vocês já ouviram falar no EAC, estado alterado de consciência? Pois é. Quando há o estado alterado de consciência vertendo-se para o negativo, o que acontece nesses momentos com esses médiuns que não conseguiram ou simplesmente desleixados, muitas das vezes, não procuram, não querem saber porque acham que não devem, ou acham que não precisam, ou simplesmente não procuram por ignorância. Sim, existe esse lado. É quando ele começa a ouvir vozes, a chamarem pelo nome desse médium, que esse médium na realidade procura e ninguém está falando com ele. Quando simplesmente no meio da noite ele acorda assustado, como se sentisse a presença de alguma coisa nas proximidades. Não é? Andando nas ruas tem a sensação de estar sendo perseguido. Então, essa mediunidade é problemática, porque ela está vertendo-se para esse polo negativo. O que na realidade, essa pessoa muitas das vezes pode procurar um médico, pode procurar um psiquiatra, um psicólogo, pode procurar uma pessoa, um psicoterapeuta, mas na realidade não é só isso que ela vai precisar procurar, é muito mais do que isso. Mas, infelizmente, essas pessoas, elas ainda não enxergaram que há necessidade sim de procurarem por um centro espírita condizente
para que realmente eles possam trabalhar e educar-se na forma mediúnica. Porque quando você consegue equilíbrio a respeito dessa mediunidade, essa ostensividade ela é demonstrada da forma correta de que há necessidade, da forma correta de que realmente faz-se necessário que você realmente tenha esse processo de uma forma real, de uma forma produtiva, do que propriamente você simplesmente projetar e dizer que somente o médico vai resolver a sua vida. Você vê que muitas das vezes há pessoas que procuram por determinados tipos de médicos e vai a um, vai a outro, vai a outro, vai a outro, e várias especialidades não resolve, um outro não resolve, nada resolve. Mas isso é em virtude de quê? É virtude da realidade que ele necessita realmente de um outro caminho, de uma outra forma. Então, ostensividade é isso. É aquilo que você sente e que um terceiro, mesmo que não apreenda essa mediunidade, enxerga em você um médium. O fato de vestir branco é ostensividade? Não. Estamos falando dos sensos, dos órgãos sensoriais. Estamos falando exatamente daquilo que você enxerga no trabalho desprendido pelo médium, pela pessoa que realmente está prestando aquele serviço. Compreenderam? Então é isso. O que na realidade o orador... Agora vamos voltar aqui à parte da oratória. Bom, o que na realidade o orador está fazendo ali na frente, né? No momento nós estamos com essa parte lamentavelmente suspensa em virtude da pandemia, acelerando os processos para que não permaneçamos, né, muito tempo, as pessoas, inclusive, com essas situações todas, diminuindo um pouco ali esse contato ali por conta ainda da atualidade da pandemia. Bom, então, quando dentro da normalidade, o orador ele está ali na frente para poder passar às pessoas um pouco de conhecimento, um pouco das situações da doutrina espírita. Mas o que está acontecendo ali? O que está ocorrendo quando esse médium ostensivo está à frente de todos falando sobre os temas que são pertinentes dentro daquele microambiente? Na verdade, aquilo é um preparo para que depois, ou até mesmo durante, né, existem centros espíritas que durante a palestra já realizam os atendimentos. Mas no caso lá nosso do CELF, a palestra vem primeiro, durante o intervalo dos médios, e depois, quando os médios retornam, já retornam para o atendimento, mas esse amálgama, né, vamos dizer assim, essa vibração existente dentro do centro, ela já está preparada, o ambiente já está sinergicamente seguro para que esse trabalho transcorra dentro de uma normalidade e dentro de uma produtividade. Então, o grau da importância não é somente a projeção da sua voz, não é somente o que você vai dizer lá na frente, não é somente o que você está preparado para dizer. Não é? É aquilo que, na realidade, você está considerando toda essa sinergia, todo esse ambiente, exatamente nesse contexto, para que isso haja essa energia passe para todos que estão ali dentro.
a energia pertinente à sua dedicação e os espíritos ali presentes da casa trabalhem em todos que ali estão, magnetizando para que realmente depois transcorra o atendimento, como eu já disse, dentro dessa normalidade. Não é? Uma coisa bem interessante, e que vale a pena nós falarmos aqui, né, nessa palestra, é que todo palestrante é importantíssimo. Todo. Mas falar assim, pô, mas a gente vê palestrantes aí dentro de centros espíritas que Deus me livre, né? Aí, vamos dizer assim, as pessoas elas fazem um desprendimento quase coletivo, né? Todo mundo roncando na cadeira porque simplesmente já não aguentam mais estar ouvindo aquilo. Não. Toda palestra, mesmo que esse palestrante não seja lá essas coisas, para não dizer uma bela porcaria. Por quê? O que é importante é aquilo que ele está fazendo ali naquele momento. O mais importante é que ele está perdendo o tempo dele para prestar a caridade que ele sabe que tem que prestar, que ele sabe aonde que vai atingir, que ele sabe o objetivo a ser alcançado. Isso sim, esse é o verdadeiro, que na realidade ele não tem nada de ruim. Porque assim as pessoas elas acham que qualquer um pode chegar à frente de quem quer que seja e por ter 20, 30, 40 pessoas na sua frente você não vai gaguejar, você não vai esquecer. Às vezes existem lapsos de memória que são extremamente comuns. Basta você ter cansaço, basta você de repente ter vindo de um dia extremamente agitado e você ter que estar ali para trabalhar dentro do centro, então você já apresenta um certo cansaço, então você já começa meio que a ratear. Isso é normal, mas não é inerente do espírito, é inerente do seu cansaço físico. Então muitas das vezes você vai ver um palestrante e muitas vezes ele está com aquele aspecto de que não se arrastado, aquele aspecto que você não sabe que já, meu Deus do céu, o cara vai quase dormindo em pé. Mas ele está ali para cumprir esse objetivo. Ele está, muitas das vezes, lutando contra o próprio cansaço para poder transmitir isso para todos vocês. Quantas e quantas a gente não vê, muitas das vezes, até eu mesmo eu já cheguei, às vezes no céu, fiz baforido por às vezes tem uma vida um pouco atribulada, e chegar naquela situação e depois começar lá a bater palmas lá na hora da gira, e depois na hora mesmo da palestra, aí dava aquele, como se fosse um gás, assim, que você, ainda bem, agora essa palestra. Mas na hora que você chega no público, muitas das vezes o cansaço vai te deixando assim, caramba, peraí, o que eu vou falar mesmo? Aí, às vezes você brinca com o público, você brinca, né, com a assistência, e você vai se lembrando das coisas que às vezes você está se esquecendo porque você está cansado. Acontece. Acontece. Quem é marinheiro de primeira viagem, orador espírita, marinheiro de primeira viagem, são duas coisas básicas: gaguejar e levar cola. É básico. Porque vai se perder. E dependendo do número de pessoas, pior ainda. Às vezes o cara está com 10 pessoas na frente dele e o cara gagueja. A pessoa gagueja. Por quê? Porque na realidade não está acostumado a isso. Ele não está habituado a isso. Não é? Não tem. O costume também, muitas das vezes, é fator preponderante para que você depois chegue na frente e você tenha domínio. Não é? Você tenha domínio do público.
Então você está ali, mas você responde à altura por causa dessa condição. Você já está habituado a fazer aquilo. Então você já adquiriu esse hábito através da sua experiência, certo? Então, essa ostensividade, ela é mais característica, ela é mais presente, ela é mais envolvente na sua condição. E aí, obviamente, quando você já está dentro desse panorama, já está dentro dessa, vamos dizer, dessa conjuntura, você já vai realmente ter condições de poder passar isso para o seu público perfeitamente bem. O que difere muitas das vezes situações que a gente vê na presença do público, às vezes o público participa, né? Às vezes pessoas participam, mas eu tenho uma experiência assim, assim, assado, mas isso aconteceu comigo, não sei o quê, e você já vai pegando aquilo ali, você vai pegando trejeitos de uma conversa, de um bate-papo, entendeu? De uma condição assim mais descontraída, fora daquele contexto formal, não é? Não é seminário, não é congresso, não é simpósio, não. Aquilo ali, na realidade, é uma situação que você está se encontrando para que você possa prestar caridade. Não é? Então, você estar ali dentro do centro espírita é dia a dia. Se você um dia, alguém quiser chamar você, já como palestrante, já como orador espírita, em que na realidade já tenha um certo conhecimento, e você ser, por exemplo, chamado para um congresso espírita, palmas para você. Mas não é esse o objetivo. Tá? Não é esse o objetivo. A gente tem que ter o nosso passo de formiguinha. Então, isso aqui, na realidade, a gente faz esse desenvolvimento dentro desses passos pequenininhos. Por quê? Porque o centro espírita, na realidade, é onde nós temos que desenvolver esse trabalho. É onde nós temos que percorrer essa vida. Simpósio, congresso, essas situações são vertentes de encontros que muitas das vezes refletem, vamos dizer assim, uma confraternização. Logicamente, dentro da doutrina, dentro das conformidades do espiritismo, no modo geral. Mas o dia a dia, o centro espírita ali, batido de frente, esse sim, esse que é a verdadeira convicção de que você está trabalhando, que você está indo em frente, que você está encarando. Não é? Como eu já disse, você não precisa ser nenhum letrado, você não precisa ter uma dicção fantástica, fabulosa, basta que você tenha coerência, basta que você tenha vontade para você romper essa primeira barreira. Porque aquela barreira primeira que você tem é assim, meu Deus do céu, eu não consigo encarar um público. Meu Deus do céu, e agora? Eu não sei se é que eu vou conseguir falar lá na frente. Eu vou ficar cheio de vergonha. Se você romper essa barreira, 50% do seu caminho já está trilhado. O resto é vivência, dia a dia. Só assim que você vai conseguir. Então, o orador espírita, ele também faz parte desse processo. Faz parte dessa conjuntura, né, dentro desse, vamos dizer assim, desse microambiente, como eu já falei aqui diversas vezes, que é o centro espírita. Então, ele tem essa convicção de que ele é peça fundamental, assim como todos os demais. Todos somos peças fundamentais dentro desse universo, esse pequeno universo. Porque muitas das vezes é isso que ocorre. Quantas e quantas pessoas nós temos que ajudar através das palavras? Quantas e quantas pessoas nos procuram para que nós possamos... Às vezes as pessoas precisam de uma conversa. As pessoas precisam de pequenos gestos. De pequeninos gestos, minha gente. Não é muita coisa. Tem certas situações
que nos são impostas, que nós temos que entender. Existe uma empresa de transportes, aqui no Rio de Janeiro mesmo, sediada no bairro de Ramos, e como cheguei a trabalhar lá perto, e eles têm um slogan que, assim, esse slogan na realidade ele reflete muito o trabalho do orador, do espírita, e o orador também, uma parte também do atendimento fraterno, né? Aquele atendimento que nós fazemos à parte, que nós pegamos as pessoas para podermos conversar, eles abrem os problemas, a gente conversa, aí muitas das vezes lê o Evangelho. Então, esse slogan é o seguinte: entender para atender. Repetindo, entender para atender. Então, vejam quão importante é essa missão. Quão importante nós somos vertidos dentro da condição do centro de um modo geral. Não é? Dentro desse ambiente sinérgico, dessa energia, né? Desse grande amálgama envolvente que existe dentro do centro, que faz com que as pessoas que muitas das vezes cheguem lá em frangalhos possam sair renovadas, que elas possam sair sempre de uma forma completamente reversa do que entraram do portão para dentro, elas consigam energia para continuar as suas vidas de todas as formas e aspectos possíveis. Esse é o nosso trabalho. Então, esse é o médium ostensivo, é aquele que, como eu já disse, representa sempre a níveis externos e sensoriais para todos aqueles que, mesmo não tendo essa manifestação, conseguem enxergar nele um médium. Para terminar, vou ter uma historinha rápida. Todos, logicamente, conheceram Lady Di. Lady Di, ela, através dos problemas que ela teve junto ao Palácio de Buckingham e com o ex-marido, o Príncipe Charles, ela automaticamente começou a mudar os seus pontos de vista. E com isso, em uma das viagens que ela fez, conheceu Madre Teresa de Calcutá. E ela foi conhecer o trabalho fantástico que essa madre, logicamente, fazia dentro das ruas, junto aos miseráveis que, lógico, povoaram sempre as ruas da Índia. Então, a Lady Di, ela vira-se para Madre Teresa e diz: irmã, eu gostaria muito de fazer parte da sua equipe, como distinção a ficar por aqui e também fazer a mesma coisa da senhora. Ela disse: de jeito nenhum. Não. O nosso trabalho é um trabalho extremamente agressivo. O nosso trabalho não é punível de uma princesa. Esse trabalho que nós realizamos nas ruas são trabalhos junto aos miseráveis, e isso muitas das vezes requer noites mal dormidas, requer desafios, e isso, logicamente, não é para o nível de uma princesa. Existem outras formas de caridade. E a Lady Di compreendeu as palavras de Madre Teresa, mas ela resolveu, ela mesma, partir para este novo ciclo. Então ela realizou viagens através do mundo, mas não viagens para lugares paradisíacos, para ilhas gregas, para Bora Bora ou para as ilhas Fiji, não. Ela realizou viagens
para a África, para países onde a miséria reinava e viu essa miséria de perto, e auxiliando e fazendo com seu trabalho de princesa esse socorro a essas vítimas e divulgando essa nova princesa de que havia surgido através desse trabalho. E assim foi, até que o dia, um belo dia, lamentavelmente, em um túnel de Paris, ela desencarna através de um acidente que sofreu. Não precisa mencionar quem veio buscar Lady Di, a própria Maria Teresa de Calcutá. E reconhecendo nela, através da princesa, o trabalho fabuloso que realizou em pouco tempo, mas um trabalho compreensível, humano e respeitoso. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Deixa um like aí pra gente, tá? E comenta lá no canal do Moda Linda. Eu agradeço mais uma vez a todos. Eu espero que todas essas palavras sejam refletidas, sejam estudadas, inclusive, por todos vocês. Deixo um grande abraço, um abraço fraternal e muita paz. Sejam felizes.